Você lê a Bíblia? Você lê a palavra de Deus? Aliás, você crê nas Escrituras Sagradas como a palavra de Deus? Faço essas perguntas porque ela pode mudar a tua vida, né? Eu sou o pastor Irão Melo e desde já agradeço a tua presença aqui, por mais uma vez aqui no canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não ativou o sininho de notificações, ative. Comente aqui embaixo o que você está achando do vídeo e o que você tem achado dos conteúdos. Compartilhe com 3 amigos. Bom, vamos ao conteúdo, vamos ao que interessa. Leitura bíblica. Preste atenção em o que Jesus ele faz uma pergunta. Está escrito em Lucas, capítulo 10. Eu vou ler o verso 25 e 26. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Preste atenção na pergunta do doutor da lei. Não se sabe ao certo quem era, mas por ser doutor da lei, a gente entende que era alguém que conhecia as Sagradas Escrituras, né? Principalmente o Pentateuco ali, conhecido como as leis de Moisés, né? Mas que nada mais, nada menos é que a palavra de Deus. Então ele conhecia as Escrituras, ele era doutor da lei. E ele chegou não por curiosidade, ele queria tentar Jesus, ele queria arrumar um pretexto para poder acabar com a vida de Jesus. E o que Jesus ele faz? O interesse deste homem, né, desse doutor da lei, era o quê? A vida eterna e morar no céu. E aí ele chega até Jesus e diz assim: Que farei para herdar a vida eterna? Como todos nós queremos, né, herdar a vida eterna e morar no céu. A resposta de Jesus é: E ele lhe disse, Jesus falando, o que está escrito na lei, já que ele era doutor da lei, ele sabia. E como leis? Aqui é que está uma diferença, né? Aqui está o detalhe, o ponto-chave. Você lê a Bíblia, você sabe o que está escrito aqui, e mais ainda, como é que você está lendo? Você está lendo a Bíblia como um livro qualquer, né? Porque você acha bonito as histórias ali da Bíblia. Você tem lido a Bíblia para você apenas ser uma pessoa melhor, porque tem muita gente que pega a Bíblia Sagrada como um livro de autoajuda, que vai pegar aqui as Escrituras Sagradas, vai ler o texto simplesmente para ser uma pessoa melhor. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus, ela sempre foi e sempre será o que? A palavra de Deus. É Deus falando conosco através de um livro, né? Conhecido como Bíblia. Há quem diz, eu já ouvi essa frase, que a Bíblia é o único livro que, por mais que tenha muitos anos já escrito, é um livro, o único livro onde o autor dele está presente conosco, Jesus, né? Lá no livro do Apocalipse, capítulo 19, verso 13, diz que o seu nome, o nome dele, né? Jesus, no caso, é a palavra de Deus. No livro de João diz que o verbo, a palavra, na tradução, na versão, aliás, da Bíblia King James, está escrito lá, no início era a palavra estava com Deus e a palavra é Deus, como também está escrito lá em Apocalipse 19, como eu já disse aqui, que o seu nome é a palavra de Deus. Então você tem que ler a Bíblia Sagrada acreditando nisso. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é o próprio Senhor. Então, quando você pega para ler a Bíblia Sagrada, né, você pode ver aqui, ó, vendo? Eu tenho até algumas anotações que eu faço aqui, ó, vendo? Algumas páginas eu faço aqui em cima também, aqui no canto, né? É a palavra de Deus, é Jesus falando com você.
pela inspiração do Espírito Santo que habita em você, Jesus falando com você através da palavra. Por isso que Jesus pergunta, você está interessado na vida eterna? Você quer realmente ir morar no céu? Você está preocupado com a vida eterna? O que está escrito na palavra? E como é que você está lendo? Você está lendo por ler? Até mesmo algumas pessoas hoje, né, eu pastoreio uma igreja aqui com uma média de 100 pessoas, né, uma igreja local, é pequena aqui, mas tem uma média de 100 pessoas, e eu entendo que, e não só aqui, mas eu falo com pessoas de outras igrejas, e através da internet, muitas pessoas, até mesmo de outros estados, falam comigo, e eu vejo que pessoas estão fazendo seus devocionais hoje, muitas das vezes por aplicativo da Bíblia. É errado, pastor? Não, não é errado, mas você não está tendo um contato com o papel. Nesses aplicativos, né, facilita, eu vejo em que sentido? Uma forma de evangelização. Porque ali a pessoa pega o devocional pronto, já tem um versículo, vem um pequeno estudo ali, né, uma pequena referência, né, aquele texto, e é uma oração. A pessoa lê tudo aquilo ali e já acha que fez um devocional. Não teve uma meditação direta na palavra. Muitas das vezes a pessoa nem orou para abrir um texto, simplesmente foi lá no botão e puf, né? E acha que está tudo bem. Não, não é bem assim. Por isso Jesus ele pergunta, como é que você está lendo? Você tem que ter esse discernimento, né? E tratar a palavra de Deus com prioridade na tua vida. Ela tem que vir em primeiro lugar. A comunhão com Jesus, a comunhão com o Espírito Santo, com Deus, tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Olha só para você ter uma ideia da importância de você ler a Bíblia e entender que isso daqui é a palavra de Deus. Olha o que está escrito em João capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, as no plural, que você pode ler Antigo Testamento, Novo Testamento. O povo sempre pergunta, pastor, o que deve ler? O Antigo Testamento, que é a lei, ou o Novo Testamento, que nós é da graça? Tem que ler a Bíblia inteira. Não, você não vai pegar um texto, Pedro fala sobre isso, nenhuma profecia dessa escritura, deste livro, é de interpretação própria. Então eu não posso pegar o Novo Testamento e falar, eu entendi o texto aqui. Compara, faça suas comparações, medita ali, vai debuiando, vai se alimentando aqui da palavra até você ter um entendimento mais avançado. Busque referências, converse com o pastor da tua igreja, converse com os evangelistas que já têm uma experiência, para você se aprofundar nas Escrituras. Examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna. Lembra da pergunta do rapaz? O que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí aqui Jesus está dando a resposta. Ó, examina o quê? A palavra de Deus. Aí, ó. Aqui, João, você vê que tem mais referências aqui, mais anotações que eu fiz aqui. Aqui com marcação de caneta marca-texto, né? Aqui, ó, marca-texto, né? Mais anotações minhas aqui, ó. Tudo para poder ter uma intimidade com esse texto. Examinais as Escrituras, porque os cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Ou seja, você quer conhecer Jesus? Medite o texto. Problema. Muitas das vezes, o povo é profético. Paulo fala sobre isso na carta aos Timóteo. Amontoarão para si doutores que pregam aquilo que agrada o coração. Então, existe muitas pessoas que pegam a Bíblia e faz isso aqui, ó. Deus fala comigo. Aí vai ler. Ó, abrir aleatoriamente e tem aqui o quê? Referências, anotações minhas que eu vou fazendo. Deus fala comigo. Aí abriu, puf. Ah, essa palavra não falou comigo, não. Deus fala comigo de novo. Ah, essa palavra também não é para mim. E vai procurando um texto que agrada o coração. Às vezes até rejeitando
às vezes não, sempre rejeitando o que Deus está falando com a pessoa, né? Só para você ter uma ideia do perigo de você ficar escolhendo o texto e rejeitando o texto, né? João capítulo 12 e o versículo de número 47, Jesus diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, se você não lê a Bíblia acreditando que é Deus que está falando com você, e não tomar posse daquilo que você lê, independente se a palavra está te agradando ou não, ó, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim salvar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas aí ele diz assim, no versículo 48, isso é Jesus que fala: quem me rejeitar a mim, quem rejeitar Jesus, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Ou seja, se você rejeitar o que está escrito aqui nesse livro, de Gênesis a Apocalipse, a palavra que tenho pregado, as palavras de Jesus, toda a Bíblia, essa o há de julgar no último dia. Imagina você chegando diante de Jesus, lá no céu, e ele fala para você assim, você não pode entrar aqui. Aí você vai dizer assim, mas eu fui uma boa pessoa. Aí ele vai dizer assim, mas está escrito lá na minha palavra, que era para examinar as escrituras, porque a vida eterna estava na escritura. E você rejeitou a escritura, então eu vou ter que te rejeitar aqui também. Pense nisso com carinho, né? E passe a tratar a palavra de Deus, como eu já disse aqui no vídeo de hoje, como preferência, né? Prioridade no teu coração, na tua vida. Medite nela como Deus fala para Josué, de dia e de noite, sempre trazendo na sua mente e no seu coração, ela é a palavra de Deus, autêntica, viva, verdadeira palavra de Deus. Amém? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, os seus familiares, com todos aqueles que amam a palavra de Deus, e Deus vai te abençoar muitíssimo. Volto a dizer, se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, comente aqui embaixo o que você tem achado dos vídeos, e se você tem algum assunto que você quer que eu aborde aqui no canal, comente aqui embaixo também que eu estarei gravando para você em nome do Senhor Jesus. Amém? Um forte abraço, Lehi Traot, até mais.